pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma aula aqui de topografia, tá? É o slide 3, a apresentação 3 que você já tem aí disponível. Vou compartilhar aqui a minha tela para ficar melhor para explicar, que é exatamente o slide que vocês já têm aí. Vamos lá. Ângulos importantes da topografia. O ramo da topografia que estuda a utilização dos ângulos é chamado de goniologia. E a topografia, ela é toda baseada, toda fundamentada na trigonometria e na geometria. Aqui a gente tem deixa eu só colocar um marcadorzinho aqui, para ficar melhor, para apontar. A gente tem aqui um teodolito estacionado, tá? A gente tem a linha do horizonte, uma linha horizontal, e uma linha vertical chamada zênite. E a gente tem alguns ângulos aqui. O primeiro ângulo que eu vou mostrar para vocês é este ângulo vertical. Ele pode ser positivo, quando a gente está apontando o equipamento para cima, ou pode ser negativo, quando a gente está apontando ele para baixo. Quando eu tenho um equipamento, um teodolito estacionado, fazendo um ângulo aqui de 90 graus, certinho, ou seja, ele está paralelo ao solo, tá? Ele está paralelo ao solo aqui. Este meu ângulo vertical, ele fica zerado. Esse meu ângulo, geralmente, eu chamo ele de alfa. Esse meu ângulo está zerado. O outro ângulo que eu tenho aqui, o ângulo complementar, é o ângulo zenital, tá? É este ângulo aqui. Este ângulo, quando o meu ângulo alfa, que é o ângulo vertical, está zerado, o meu ângulo zenital vai ser um ângulo de 90 graus. Quando a gente aponta o equipamento para baixo, a gente tem embaixo o ângulo nadiral, tá? Então, para cima zênite, para baixo nadir. Quando eu altero esse meu ângulo aqui do vertical, eu também altero o meu ângulo zênite. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu inclinei meu equipamento a 30 graus. A princípio, ele estava aqui em cima da linha do horizonte, dessa linha vermelha, e aí, por algum motivo, eu tive que fazer um levantamento e inclinar ele. Quando eu inclino este ângulo a 30 graus, o meu ângulo zênite vai ser alterado. Agora ele passou a ser de 90 para 60. A conta é bem simples. Tudo isso aqui tem 90 graus. Se eu alterei, então vai ser 90 menos essa alteração que eu fiz, que se no caso aqui for 30 graus, o meu zênite vai ser 60 graus. Isso é importante porque depois a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a isso. Eu vou colocar alguns vídeos de exercício. Isso é bem importante para a gente determinar isso nesse momento. Bom, aqui eu tenho um teodolito, tá? Um equipamento da década aí de 70, 60, né? Mas tem uma precisão muito boa. E esse equipamento aqui que era usado hoje a gente tem equipamentos mais modernos, que é a estação total, mas esse equipamento que era usado antigamente. Algumas pessoas até usam esse equipamento hoje em dia, né? Ainda. Aí, o que eu vou visualizar desse equipamento? Tem uma luneta aqui. Desta luneta, eu vou estar visualizando essa mira falante, tá? Aqui é uma régua graduada. Então, ela tem aqui valores, tem números, tem essas bolinhas, e eu tenho aqui 3 fios. Esse de cima aqui se chama fio superior, esse daqui, fio médio, e esse de baixo aqui, fio inferior. Com a leitura destes fios, que eu vou mostrar para vocês como que faz a leitura, mais uma aplicação de uma fórmula, a gente consegue determinar a distância horizontal entre um ponto e outro. Esses fios, fio médio, superior e inferior, são chamados fios estadimétricos.
O instrumento mais usado para a leitura de ângulos na topografia denomina-se goniômetro. E se possuir fios estadimétricos, vai chamar teodolito. Então, nosso teodolito é esse equipamento que vai fazer leitura de ângulos e de distâncias horizontais de forma indireta. O instrumento mais usado na topografia se denomina-se goniômetro, por possuir fios, como a gente já viu, estadimétrico vai chamar teodolito. Então, ele tem aqui, como eu já falei para vocês, eu tenho o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Isso daqui nada mais é do que a diferença de altura, tá? A gente consegue, com os dados do fio superior e inferior, achar a distância entre um ponto e o outro, distância horizontal. Com a leitura do fio médio, eu consigo achar diferenças de altura, que vai ser um assunto mais para frente das nossas aulas, tá? Bom, estou com o meu teodolito estacionado. A visão que eu tenho, quando eu coloco a mira falante na frente, eu tenho esta visão aqui. E aí a gente observa o seguinte, o meu fio, cada fio desse aqui, ele está passando em um ponto da minha mira falante. E observe o seguinte, eu tenho os espaços mais escuros e outros em branco. Espaço preto, branco, preto e branco. Eu tenho aqui umas indicações em vermelho, tá? Pode ser bolinhas ou pode ser esses tracinhos. Desse lado aqui a gente consegue ver também um numeral. Com auxílio desses elementos da mira falante, a gente consegue fazer uma leitura que vai nos ajudar a determinar a distância entre um ponto e outro. Vamos ver agora como que a gente faz essa leitura. Eu vou até adiantar um slide aqui, porque nessa daqui tá melhor, nessa mira falante que tá melhor. Eu tenho aqui uma mira falante, e aqui do lado eu tenho um gabarito, tá? Que esse gabarito aqui vai auxiliar a gente bastante. Esse gabarito aqui, ele vai indicar aqui de 0 a 9, 10 aqui no finalzinho. Aqui eu tenho 10 centímetros, tá? De distância, 10 centímetros. E aí, como que eu vou proceder com a minha leitura? Eu tenho que levantar 3 valores aqui, lembrando que esses valores que a gente vai levantar é tudo em milímetro, e a gente vai usar em milímetro na fórmula, e aí a gente tem aqui, primeira leitura que eu vou fazer do fio superior, esse de cima aqui. Lembra que eu tenho que levantar um valor em milímetro, né? Primeiro dado que eu vou pegar aqui, eu vou ver quantas bolinhas que eu tenho aqui, ou quantos tracinhos vermelhos tem, tá? Eu posso ter a opção de ter 1, 2 ou 3, tá? Nesse caso específico aqui, eu tenho 3 bolinhas. Então, meu primeiro valor que eu vou encontrar vai ser a quantidade de bolinhas ou de tracinhos que eu tenho, vermelhos, tá? Mas não é acumulativo. Se eu encontrei aqui 3 bolinhas, é 3. Se por acaso nessa mira aqui eu conseguisse visualizar mais 3 aqui em cima, aqui está na distância próxima, a gente não consegue. Mas se eu conseguisse visualizar mais 3, eu não iria somar 3 mais 3. Não, não é assim. É uma vez só que a gente conta, tá? Se fosse uma, vamos supor que na mira falante a gente estivesse visualizando uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e outra aqui embaixo. O meu número que eu ia levantar ia ser o número 1. Eu não ia somar a todas as bolinhas. Não, eu ia levantar só 1. Então, eu tenho que levantar uma distância em milímetros e o meu primeiro valor vai ser esses números. Esse número aqui vai me indicar os metros, tá? Esse 3 quer dizer 3, essas 3 bolinhas quer dizer 3 metros. Deixa eu botar aqui do lado. Os valores vão ser esse daqui, tá? O fio superior, ele tem, esse daqui é dado em milímetros, então eu tenho 4 casas aqui para achar. A primeira casa, que é esse do número 3, vai estar relacionada com essas bolinhas. Se eu tenho 3 bolinhas, o meu número aqui vai ser o 3. Se eu tivesse 2 bolinhas, o meu número seria o 2. Se eu tivesse uma bolinha, o meu número seria o 1. Então tá, primeiro a gente já foi. O segundo, que é esse número 6 aqui,
Esse vai ser o numeral que a gente está visualizando, mais próximo aqui do nosso fio. No caso aqui, a gente não tem dúvida, né? Porque a gente só está vendo 1. E para cima desse aqui teria o 7 e para baixo aqui o 5. Então, o próximo número aqui vai ser o numeral que a gente está visualizando, que é o 6. Bom, o 9, que é a terceira casa aqui que a gente tem que encontrar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar quantos espaços brancos eu tenho e quantos pretos eu tenho. Aí eu vou observar o seguinte, aonde que o meu fio está passando? Meu fio superior está passando aqui, nesta parte aqui. Então, eu vou contar, olha, a minha contagem começa daqui, por isso que eu escolhi esse slide aqui, porque tem essa marcação já, fica mais certinho. A minha contagem, ela começa aqui, neste ponto. A gente vai observar que eu tenho um retângulo aqui com a boquinha virada para baixo, tá? Eu vou começar a contar desse retângulo. Ele é diferente dos demais, ok? Ele vai ser diferente, então eu vou começar a contar dele. Vou começar a contar aqui, ó, do início do branco. Então, aqui nesse ponto onde está a minha caneta vermelha aqui, vai ser o 0. Aí, vou contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, então cheguei aqui no 9. O meu terceiro número que eu tenho que encontrar aqui é a quantidade de espaços brancos e pretos que eu tenho, até chegar onde está batendo meu fio superior. É o 9, então ele está dentro desse intervalo aqui do 9. O 9 é esse retângulo com a boquinha virada para baixo aqui, preto. E aí, para finalizar a nossa leitura, tem uma última casa aqui que a gente tem que encontrar, que a gente é mais subjetivo esse número aqui, tá? Porque vai muito da leitura de cada pessoa. E aí a gente vai visualizar do iniciozinho aqui desse retângulo preto até o final. Aqui é o milímetro, a casa do milímetro. Então, eu vou contar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o último lá. E aí começa no 0 de novo, já passa para a parte branca que teria aqui em cima, né? Então, eu vou ver aonde que o meu fio está passando. Se ele estivesse passando exatamente no iniciozinho aqui dessa minha casa decimal, desse meu retângulo, eu diria que ele era o 0, porque ele está exatamente em cima, mas ele não está em cima. Ele está um pouquinho para cima. E eu posso dizer que ele é o 1. Outra pessoa, de repente, poderia dizer que ele era o 2. Existe aí uma tolerância, tá? Eu não posso dizer que ele tá passando em cima do 8, porque o 8 tá lá em cima, lá no final, então estaria errado. Existe sim uma tolerância, por isso que vai muito da percepção de cada pessoa. Então, a gente tem aqui, para finalizar, a última casa que a gente tem que completar seria o número 1. Vamos agora fazer com o fio médio. Mesmo procedimento, eu tenho que achar uma distância em milímetros, então eu tenho aqui 4 casas para completar. O primeiro valor que eu vou determinar, eu vou olhar onde está meu fio médio, onde ele está passando aqui, e eu vou ver quantas bolinhas eu estou vendo ali próximo a esse fio. Gente, lembrando que tem que ser nesse intervalo aqui, ó. A gente vai localizar lá na mira falante os dois retângulos, assim, com a boquinha voltada para baixo. Esse é o meu intervalo, tá? Então, nesse meu intervalo, o meu fio médio tá próximo da casa do 3. Então, o meu primeiro valor vai ser 3. O segundo valor, eu vou ver qual é o numeral que está dentro daquele mesmo intervalo. Ó, o intervalo daqui até aqui é o número 6. O terceiro valor que a gente vai contar quantos quadrinhos, vou chamar de quadrinhos, tá? Para ficar mais fácil aqui pra gente. Quantos quadrinhos brancos e pretos eu tenho? Vou começar a contar, ó. Daqui vai ser o 0, aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu fio médio está passando dentro do quadrinho 6, tá? Então, meu terceiro número vai ser o 6. Agora, esse quarto número, que é aquele que eu falei que é mais subjetivo, que cada pessoa vai fazer uma leitura, ele
vai estar passando, a gente vai contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está passando no 7 ou no 8, então esse é um pouquinho mais subjetivo, né? E essa quarta casa aqui, a gente vai completar com este número 7. Vamos agora fazer a leitura do fio inferior, mesmo procedimento. Quantas bolinhas eu estou visualizando? Meu fio inferior está passando aqui, então o intervalo vem daqui até aqui. Eu estou visualizando 3 bolinhas, então vai ser o número 3. Qual o numeral que eu estou visualizando? É o 6. Então, segunda casa aqui é o 6. Quantos quadrinhos brancos e pretos eu estou visualizando até chegar no fio inferior? Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4. Ele está dentro do quadro 4. Então, o meu terceiro número aqui vai ser o número 4. E, por fim, em que posição dessa casa 4 que ele se encontra? Lembra que isso aqui começa do 0, vai até o 9. E aí ele está na posição, mais ou menos na posição 1, tá? Se ele tivesse exatamente em cima aqui, entre o branco e o preto, ele estaria na posição 0. E a gente, assim, termina a nossa leitura da mira falante. E aí eu vou pegar esses meus valores. Agora, nesse momento, a gente vai usar só o fio superior e o fio inferior e aplicar numa fórmula, que é para a gente achar a distância horizontal. Lembrando que essa distância horizontal, ela já sai em metros, tá? Não precisa converter esses valores aqui em cima, estão em milímetros. Não precisa converter nada, porque a gente já tem um fator de correção aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio superior, 3.691, colocar aqui, menos o fio inferior, 3.641, dividido por 10. Super simples, né? E assim a gente tem a nossa leitura a nossa distância horizontal, tá? Só fazer essa continha super simples. Vamos passar aqui para o próximo. Só voltar o slide aqui que eu tinha passado, era a mesma coisa, só que eu gosto desse slide aqui, porque ele tá com os números maiores, mas aqui é a mesma coisa, tá? É só para a gente praticar. Então, você depois pega, tem o gabarito aqui do lado, você vai fazer o mesmo procedimento, vai contar. Esse daqui tá até legal, que a gente está conseguindo visualizar outros números, né? Não tá uma mira tão próxima, aquela estava bem próxima. Então, vocês vão fazer. Depois me digam se vocês conseguiram achar ou não. Se tiver alguma dúvida, é só falar. E aí você vai observar o seguinte: eu quero fazer a leitura aqui do meu fio superior. Você vai ver o intervalo, ó. O intervalo está daqui até aqui. Presta muita atenção nessa questão do intervalo, porque senão você vai dizer, não, ele começa com 5, mas na verdade, desculpa, ele começa com 1 porque tem uma bolinha só. O segundo número lá é o 4 ou é o 5. Você tem que ver aonde que ele está no intervalo, tá? Então, esse daqui vocês vão fazer e depois me falar para ver se conseguiram resolver ou não. Vamos avançar aqui. Tipos de ângulos que a gente tem na topografia. Dentre os ângulos horizontais, a gente vai ter os ângulos diretos, que vai ser o ângulo interno e externo de uma poligonal. Por exemplo, a poligonal pode ser aberta ou fechada. A gente vai ter ângulos de deflexão. A gente tem a deflexão para a esquerda e deflexão para a direita. Depois a gente vai ver direitinho o que são esses ângulos de deflexão. A gente tem ângulos de orientação, que a gente tem o rumo e o azimuth. E no caso dos ângulos verticais, a gente vai ter ângulos nadiral, ângulos de inclinação e ângulo zenital. Aqui tem uma figura que mostra todos esses ângulos. Vamos começar aqui pelo zero, tá? Pelo vértice zero. Eu tenho uma poligonal aqui com 4 lados, tá? Então, nessa poligonal eu tenho o ângulo interno. Aqui ele está sendo indicado só no vértice zero, mas o ângulo interno, ele está em todos os vértices, no 1, 2 e no 3.
O ângulo externo, que está sendo indicado aqui no vértice 3, tá? Mas o ângulo externo, ó, ele encontra-se em todos os vértices. A gente vai ter um interno e um externo. Aqui, vou passar para o ângulo de deflexão. Ângulo de deflexão, o que a gente faz para achar esse ângulo? Ele pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. O ângulo de deflexão, eu vou fazer um prolongamento da minha reta, tá? Eu tenho aqui um alinhamento 1, 2. Eu vou pegar essa minha reta, eu vou prolongar ela, tanto é que ela tá tracejada aqui. Só fiz um prolongamento dela. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou observar o seguinte, daqui até este ponto aqui, eu tenho 180 graus. A minha deflexão vai ser justamente este ângulo aqui em azul escuro, tá? E como que eu vou calcular essa minha deflexão? Se daqui até este ponto aqui eu tenho 180 graus, que é metade do círculo, eu vou pegar meu ângulo interno, vou pegar o 180 menos meu ângulo interno. Se o meu ângulo interno aqui for 90, eu vou pegar 180 graus menos 90, então meu ângulo de deflexão aqui vai ser 90 graus. Tá? E ele pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. No caso dos ângulos de orientação, a gente tem dois ângulos, o azimuth e o rumo, sendo que o azimuth, ele é um ângulo relacionado com o norte, tanto é que a gente tem aqui o rumo também, tá? Mas o rumo vai ter mais um detalhezinho. Eu tenho um vetor apontado para o norte, tá? Esse ângulo vai ajudar a gente a posicionar de forma adequada a nossa poligonal no espaço. E este ângulo, esse azimuth, ele vai ser o ângulo formado entre esse vetor do norte até o meu alinhamento em questão. Que no caso aqui, eu estou trabalhando com o alinhamento 1, 2. O meu azimuth do alinhamento 1, 2, que é essa linha aqui, vai ser o ângulo que está saindo aqui do norte até o meu alinhamento 1, 2, tá? Tá vendo? É um ângulo bem, nesse caso aqui é um ângulo bem grande, né? Já o rumo, ele vai ser um ângulo que ele pode ser em relação ao norte ou em relação ao sul. Aqui a gente tem um vetor norte para cá e o oposto a gente tem o sul. Ele pode ser em relação ao norte ou ao sul. A gente vai ver em que situação ele vai ser em relação ao norte, em que situação ele vai ser em relação ao sul. Aqui é só para a gente ver as variações aqui dos ângulos verticais que a gente pode usar. Eu particularmente prefiro essa anotação aqui, tá? Do meio, mas existe essa anotação do zênite, que começa aqui em cima valendo 90, 0, aí ele vem aqui 90 pelo ângulo, pela linha, pelo eixo horizontal, e chegando aqui a 180. A outra anotação, o eixo secundário começa com 0, e aí o zênite para cima, 90 graus, e para baixo, de 0 a 90 nadir. A terceira anotação aqui, o 0 começa lá no nadir, lá embaixo, passando pelo eixo secundário 90 graus e chegando lá no zênite 180 graus. Bom, para a gente trabalhar agora com o rumo e azimuth, a gente tem que conhecer os pontos colaterais e pontos cardeais. Conhecer a rosa dos ventos, tá? Então, eu tenho aqui a rosa dos ventos, que me indica o norte, os pontos cardeais primeiro, o norte, o sul, o leste ou este, né? Pode chamar de um ou de outro, simbolizado aqui com a letra L, ou pode também ser simbolizado com a letra E. Eu gosto de simbolizar com a letra E. E oeste, que o oeste pode ser simbolizado com O ou com W, conforme está mostrando aqui. Dentre os pontos colaterais, nós temos aqui o nordeste, tá? O sudeste, o sudoeste e o noroeste. Então, temos
4 pontos cardeais e 4 pontos colaterais. São importantíssimos. É importantíssimo você saber desenhar essa rosa dos ventos para a gente poder calcular rumo e azimuth e rumo. A gente vai aprender a fazer esse cálculo. Bom, vamos ver, começar pelo azimuth. O azimuth, ele é como eu já falei para vocês, é um ângulo que vai ser em relação sempre ao norte, tá? E ele vai variar de 0 graus a 360 graus. Eu tenho aqui meu círculo azimutal, começa aqui no 0, 90, 180, 270 e 360 aqui no final. Eu tenho aqui uma poligonal, tá? Um retângulo aqui, uma poligonal de 4 lados, e cada vértice que eu tenho nessa poligonal, eu vou ter um ângulo de azimuth. Para todos eles, eu vou ter um ângulo de azimuth. A gente vai ver como que a gente consegue esse ângulo azimuth na prática e como que a gente calcula ele depois. Mas vai ser tema mais para frente. Então, eu tenho aqui, vamos começar aqui pelo vértice 0. O meu norte está apontado aqui, ó. Está apontado, o vetor do norte está apontado aqui. O meu azimuth do alinhamento 0, 1, é este ângulo aqui, tá? É muito importante que preste atenção em que alinhamento que você está trabalhando para não confundir os alinhamentos. Bom, agora eu vou partir para o meu alinhamento 1, 2. O meu azimuth, ele começa aqui do norte e ele vai até o meu alinhamento 1, 2. Cuidado para não parar aqui. Se você parar aqui, é alinhamento 0, 1, tá errado, tá? Vai estar errado. Passando para o vértice 2 aqui, número 2, ponto 2. O meu norte, ele está aqui. Então, o meu ângulo de azimuth, ele vai sair deste ponto do norte até o meu alinhamento 2, 3. Passando para o vértice 3 aqui. O meu norte está aqui e o meu alinhamento 0, 3 aqui. Então, o meu ângulo azimuth, ele vai partir daqui do norte até aqui. Como o norte, o vetor do norte, ele vai ser deslocado, tá? Ele é deslocado, mas ele mantém o mesmo sentido de direção, tá? Ele não pode ser alterado. Se o norte está nessa posição, um vértice, ele não pode mudar a posição em outro vértice, tá? Ele sempre é um vetor que você pode caminhar com ele mantendo o sentido da direção dele. O rumo, lembra que eu falei para vocês que o rumo ele pode ser em relação ao norte e o outro detalhe que ele também pode ser em relação ao sul, tá? Vai ser de quem estiver mais próximo. O rumo, ele é um ângulo que vai variar de 0 a 90, diferente do azimuth que varia de 0 a 360. Esse vai variar de 0 a 90. Então, eu tenho aqui, eu desenhei aqui minha rosa dos ventos, ó, o norte, o sul, este e oeste, tá? E aí, em cada quadrante, eu vou estar representando um ângulo rumo, para a gente entender como que isso funciona. Na topografia, o quadrante ele fica dividido da seguinte forma. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Nesse sentido aqui. Vamos observar o seguinte. No primeiro quadrante, que eu estou trabalhando com o Nordeste, eu tenho um alinhamento aqui que eu coloquei em azul, tá? No primeiro quadrante, eu vou ter um ângulo de rumo relacionado ao norte. Por quê? O meu alinhamento está mais próximo ao norte do que ao sul. Então, o meu ângulo de rumo é este ângulo que vai sair daqui, que eu até coloquei um exemplo aqui, de 20 graus, 10 minutos e 30 segundos. É este ângulo aqui, ó, saindo do norte até o meu alinhamento. Por coincidência, o azimuth no primeiro quadrante é o mesmo valor numérico do rumo, que também vai ser um ângulo que está saindo aqui do norte até o meu alinhamento, tá? No segundo quadrante, eu tenho aqui um alinhamento, tá em verde, tá? Este alinhamento aqui. O rumo no segundo quadrante ele vai ser em relação ao sul, porque o sul
o meu alinhamento ele está mais próximo do sul do que do norte. Então, vai ser o rumo, ele vai ser o ângulo que está saindo aqui do sul até o meu alinhamento. Eu usei o mesmo valor de ângulo para todos, só para situação de exemplo aqui, tá? E no terceiro quadrante, o meu alinhamento que está em vermelho, o rumo, ele vai ser este ângulo aqui, ó, que sai do sul em relação até o meu alinhamento que está em vermelho. Então, ele está mais próximo do sul. No quarto quadrante, eu tenho, tá aqui em roxo, um alinhamento que o ângulo de rumo vai sair daqui do norte até o meu alinhamento. É este ângulo aqui, vai ser em relação ao norte. Resumindo, quando o meu alinhamento estiver no primeiro e no quarto quadrante, vai ser em relação ao sul. Quando ele estiver no segundo e no terceiro quadrante, vai ser em relação... Ah, desculpa, falei ao contrário. O primeiro e quarto quadrante em relação ao norte. No segundo e terceiro quadrante em relação ao sul. Aí tem outro detalhe. Cada quadrante desse aqui varia 90 graus. E aí, para eu conseguir diferenciar se... Então, todos os ângulos aqui vão ser iguais, tá? Tanto é que eu coloquei o exemplo aqui, todos 20 graus, 10 minutos e 30 segundos para todos os quadrantes. Como que eu vou diferenciar se ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Eu tenho que usar os pontos colaterais. Lembra lá que eu falei que era importante você guardar lá como que desenha a rosa dos ventos, porque você vai usar isso daqui agora. Então, eu tenho aqui, no meu primeiro quadrante, eu vou indicar o ponto colateral, tá? Que é o nordeste. Então, eu posso indicar de duas formas. Eu posso colocar o N e o E no meio aqui eu coloco um ângulo, tá? Então, eu coloco N, 20 graus, 10 minutos e 30 segundos, E. Ou eu posso colocar o ângulo, tá? 20 graus, 10 minutos e 30 segundos, NE indicado aqui no final. Quando eu estiver trabalhando com ângulos que estão lá no segundo quadrante, eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou estar trabalhando com o sudeste. Eu posso colocar o S no início, o E no final, ou posso indicar aqui com SE lá no final. No terceiro quadrante, eu vou estar trabalhando com o sudeste, o sudoeste. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou indicar com S... Ai, travou aqui. Com S no início e O no final. E no último quadrante eu vou estar trabalhando com noroeste. Então, eu vou colocar o N e o O, tá? Pode ser desta forma ou desta forma aqui. É importante que tenha essa indicação, porque senão não tem como saber em qual quadrante se encontra aquele alinhamento. Vou passar para o próximo aqui. Bom, todos os vértices de uma poligonal vai ter um ângulo rumo. Aqui eu tenho uma poligonal e eu estou indicando a rosa dos ventos em todos os vértices. No primeiro vértice aqui, eu tenho aqui o norte apontado para cá, o sul ao seu oposto, oeste e oeste. Então, no primeiro vértice, o meu rumo vai ser em relação ao sul. Tá? Porque é um ângulo que está... Desculpa, em relação ao norte. Porque é um ângulo que está saindo aqui do norte até o meu alinhamento 01. Porque quem está mais próximo aqui é o norte, não é o sul. No segundo vértice, o vértice 1, o meu alinhamento 1, 2 está mais próximo do norte. Então, o meu rumo vai ser esse ângulo que está saindo do norte até o meu alinhamento. No meu alinhamento 2... No alinhamento 2 para 3, o rumo vai ser o ângulo que está saindo do sul para o meu alinhamento, porque o norte está mais distante, o sul está mais próximo. No meu vértice 3, que aí eu vou ver o alinhamento 3, 0, o ângulo rumo ele vai estar saindo do sul até o meu alinhamento, porque o meu alinhamento está mais próximo do sul do que do norte. Agora a gente vai ver a diferença de rumo para azimuth. Aliás, a diferença a gente já viu, né, que rumo é um ângulo que vai ser sempre em relação ao norte, e ele vai variar de 0 a 360 graus, e o rumo ele vai ser em relação ao norte ou sul, e a variação dele vai ser de 0 a 90 graus.
E a gente pode fazer um cálculo de converter rumo em azimuth e azimuth em rumo. No final tem uma listinha de exercícios para vocês resolverem. Vamos ver em cada situação, em cada quadrante, como que fica essa conversão. No primeiro quadrante, eu tenho aqui na letra A, o azimuth, o ângulo azimuth e o ângulo rumo vai ser exatamente igual, mesmo valor. O que vai diferenciar são os pontos colaterais que a gente vai ter que indicar aqui, tá? Quando eu chego no segundo quadrante, aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Porque no segundo quadrante, eu tenho aqui um azimuth indicado em verde, tá? O meu alinhamento é azul. E o rumo está indicado em laranja. Acho que é laranja mostarda, não sei essa cor. Mas aí é o seguinte, qual o raciocínio que a gente tem aqui? Olha, se a minha questão me deu o valor de azimuth e eu quero descobrir o rumo, é muito simples. Eu vou ver se daqui até aqui vale quanto? 180 graus. Se eu já tenho esse valor aqui, esse ângulo aqui, que é o azimuth que está em verde, eu vou pegar 180, que vale tudo isso aqui, menos esse verde que está aqui, eu vou achar o valor de rumo. Agora, se eu já tenho o valor de rumo, que é essezinho aqui, e quero achar o azimuth, eu vou pegar o 180, tudo isso aqui, menos o rumo, que eu já tenho. Simples, né? Não precisa decorar. Se você souber desenhar a rosa dos ventos, você já resolve a questão. Aí é só você olhar aqui, ó, daqui até aqui vale 180, aí só ver quem que você quer descobrir se é rumo azimuth, você vai descontar. Bem simples. Bom, agora passando para o terceiro quadrante, a situação do terceiro quadrante. Eu tenho aqui um alinhamento no meu terceiro quadrante e eu tenho um azimuth, que é o ângulo que vai sair de lá do norte até o meu alinhamento, e eu tenho o rumo, que é este ângulo que saiu aqui do sul até o meu alinhamento. E aí, como que eu faço? Vamos supor que a minha questão me deu o valor de rumo, que é esse menor aqui, e eu quero achar o azimuth. O que eu vou fazer? Se daqui até aqui vale 180, que eu já sei que vale 180, para eu achar o valor de azimuth, que é esse que está em verde aqui, eu vou pegar o 180 mais esse daqui, que é o rumo que a questão já me deu. E aí fica fácil da gente descobrir. Azimuth vai ser 180 mais esse valor de rumo, tá? Agora, e se a questão te deu o valor de azimuth e você quer achar o valor de rumo? Você vai pegar o valor do azimuth, que é esse verde aqui, menos 180. Aí você acha o valor de rumo aqui. Bom, e na situação do quarto quadrante? Eu tenho aqui um alinhamento em azul no quarto quadrante. O meu rumo é este ângulo aqui, ó. O meu rumo é este ângulo aqui. E o meu azimuth é esse ângulo verde aqui, ó, grandão. Porque o azimuth, ele saiu do norte até o meu alinhamento. Então, se nessa questão eu tenho o valor de rumo, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui, o círculo todo, vale 360. Eu vou pegar 360 e diminuir do valor de rumo que a questão me deu, tá? Agora, se eu quero achar o valor de rumo e eu tenho o valor de azimuth, eu vou pegar 360, que é o ângulo todo, menos esse valor aqui de azimuth que eu vou achar. Nesse slide aqui, eu tenho um resumo, tá? Para todos os... Peraí que eu tirei do modo de apresentação. Só um minuto. Para todos os quadrantes. No primeiro quadrante, Nordeste, rumo é igual a azimuth, azimuth é igual a rumo. Deixa eu só tirar um negócio aqui da minha tela. Tirei. Bom, no segundo quadrante, Sudeste, o rumo 180 menos azimuth e azimuth 180 menos o rumo. No terceiro quadrante, Sudoeste, rumo igual azimuth menos 180 e se eu quero descobrir azimuth, azimuth é 180 mais o rumo. No quarto quadrante, que é o Noroeste,
rumo igual a 360 menos azimuth, e o azimuth 360 menos o rumo. Aqui tem uma lista de exercícios, 2 listinhas aqui para vocês resolverem. E, na verdade, eu até preparei um vídeo, tá? De alguns exemplos dessa lista aqui para vocês conseguirem resolver, tá bom? Pessoal, essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, faça os exercícios, por favor. E qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço para vocês. Tchauzinho.